Bom dia, vamos iniciar a nossa 28ª semana de aula e hoje vamos falar sobre o ciclo de vida, né? Ciclo de vida na realidade, todo ser vivo passa por esse processo. Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Então vamos estudar um pouquinho cada um desses ciclos da nossa vida. Então a infância ela vai desde o nascimento até os 12 anos incompleto. Tá? Então, as primeiras experiências da criança, né, com seus pais ou com seus responsáveis, ou seja, os vínculos afetivos e de aprendizagem, afeta profundamente o seu desenvolvimento posterior, né? Seja desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social. Então, é muito importante esse vínculo afetivo com as pessoas que a criança tem. Bom, além da educação e da saúde, ela também tem direito, né? Tem que brincar livremente, tem que explorar os espaços com o seu corpo, aprendendo a se movimentar e não só ficar dentro de casa, no celular, no computador. Bom, a criança também ela precisa de uma alimentação equilibrada, né? Hoje a alimentação da criança ela não está tão equilibrada quanto ela deveria, com frutas, com verduras, enfim. E também, infelizmente, hoje a infância da criança, hoje, muitas delas passam por muitos problemas, né? Além da falta de alimento e abuso sexual, violência doméstica e trabalho infantil, são algumas das tantas violências aos direitos da criança que acabam fragilizando a saúde dessas crianças, né, no presente e também vão afetar o futuro delas. Esses danos, geralmente, eles são permanentes, né? Causam sentimentos negativos, de culpa, problema de autoestima, de autoimagem, e que muitas vezes a gente percebe no baixo rendimento escolar dessa criança, na dificuldade do relacionamento dela com outras pessoas também. Então, as nossas crianças têm que ser cuidadas. Quando a criança é cuidada, ela vai ser um adulto também responsável e também feliz. Então, a importância na vida delas, né? A leitura, a alimentação, as brincadeiras. A adolescência. A adolescência, então, vai dos 12 anos aos 18. Né? E isso varia de pessoa para pessoa, que vai depender dos fatores genéticos, herdados do pai e da mãe lá, mas também do ambiente onde ela vive, né? Bom, a adolescência é um mar de dúvidas, né? Ocorrem várias transformações, desde a questão física até emocional. Elas querem viver, né? É um sentimento onde elas acham que sabem tudo, né? E que é uma fase de construção de identidade para a fase adulta também deles. Os adolescentes, eles nem sempre sabem lidar quando se diz um não para eles. E também tendem a não demonstrar medo, né? Eles não têm medo, eles enfrentam situação perigosa, eles acreditam que estão sempre a salva de acidentes e de outros problemas. Por isso, infelizmente, nessa idade, o alto consumo de bebidas alcoólicas, direção perigosa, comportamento sexual de risco, brigas, as drogas, e nada disso gera preocupação para eles, eles acham que é normal. Assim, a gente tem que observar muito o grupo no qual o adolescente está inserido, porque aquele grupo ele vai se identificar e ele vai então fazer o que aquele grupo, né, acha que é correto. Bom, para lidar com os conflitos então entre pai e os filhos adolescentes, a melhor coisa é o diálogo, né? O diálogo com a família, para a compreensão do que está acontecendo e definir limites saudáveis. O adolescente ele precisa ter um limite da família, do responsável, de quem está cuidando dele naquele momento.
Então aqui nós temos o adolescente, né? O convívio, o grupo deles, a escolha, o grupo onde ele mais se assemelha, né? Tem que ser observado. Os adultos, então. O adulto é um processo de construção da vida afetiva, né? É um momento que se está profissionalmente, financeiramente, correndo atrás, né? É um processo de maturidade. Os adultos, eles sentem a necessidade de levar uma vida mais seriamente. Muitas vezes a certeza que a gente constrói naquele momento, né? Com o passar do tempo pode mudar. Às vezes o que eu penso hoje, daqui a algum tempo, esse mesmo pensamento meu pode mudar. Então a vida vai nos dando conhecimento, sabedoria das coisas. A velhice, né? Ou a terceira idade. O envelhecimento é um processo biológico, natural e universal. Então todos nós, né, iremos passar por isso. Caracteriza pela queda da força, degeneração do organismo e nós devemos ter muito respeito pelos nossos idosos. Eles são responsáveis por grande parte da cultura e conhecimento, né? Onde a gente deve sempre estar perto de uma pessoa de idade para a gente usufruir da sabedoria deles. Infelizmente, no Brasil, os idosos são abandonados pelas famílias, em asilos, em albergues, e muitas vezes eles sofrem violência na própria família. Bom, vamos falar um pouquinho da glândula hipófise, então, que tem a ver com a adolescência, né? A glândula hipófise, ela é do tamanho de uma ervilha, mais ou menos, e ela se localiza no cérebro. E ela produz vários hormônios essenciais ao corpo. Dentre eles, os hormônios, né, produzidos nas gônadas. Nos meninos são produzidos nos testículos e é o hormônio chamado testosterona. E nas meninas, nos ovários, que são chamados de estrógenos e a progesterona. Então, o que esses hormônios fazem no nosso corpo? Bom, eles são os hormônios sexuais que nos meninos, então, nos meninos vai tornar a voz mais grave, vai surgir pelos na região dos órgãos reprodutores, nas axilas, em todo o corpo, os ombros vão ficar mais largos, a musculatura começa a se desenvolver, então ocorre um crescimento acelerado no menino. Nas meninas, os seios então se desenvolvem, né? O bumbum começa então a se definir, a bacia se alargar, surgem os pelos pubianos e nas axilas, ocorre também um crescimento acelerado e a silhueta ela começa a se tornar então mais delgada, mais atrativa. As atividades. Da apostila da página 12, a atividade é a 1, a 2 e a 3. Uma boa aula para vocês e uma boa semana. Um beijo.